Aí acho que deu agora. Boa tarde, gente. Boa tarde, galera. Tudo bem? Sou eu, Paulo Henrique, de novo aqui nessas videoaulas que a gente vai gravando para vocês. Vou dar sequência aí no nosso cronograma de prótese total. Né? Espero que todo mundo esteja bem aí, aproveitando aí o recesso ainda. Quero dizer que nós também estamos aqui, nós não estamos parados, estamos trabalhando sempre, né? Pensando em levar para vocês as melhores informações possíveis dentro do conteúdo que a gente programou durante o semestre, tá? A sequência de aulas que a gente fez a devolutiva de prova na semana passada, né? Então, algumas dúvidas foram esclarecidas lá e eu fiquei de colocar para vocês, de postar para vocês a aula sobre selamento periférico e a aula sobre moldagens funcionais. A aula do professor Luciano, né? Que eu devo disponibilizar junto com elas. São duas aulas que dão sequência aí no nosso conteúdo, tá? Essa minha aula de selamento periférico, capítulo capítulo 10 do livro do Turano e capítulo 6 do livro de Daniel Telles. E eu sugiro muito que vocês deem uma boa leitura nesses dois livros, nesses dois capítulos. Isso é bastante interessante para que a gente complete aqui o conteúdo dessa aula. Tá bom? Vou estar disponibilizando também, já disponibilizei a vocês 2 artigos científicos que já estão lá na plataforma AVA, tá? Então vocês já podem baixar lá de moldagem funcional, de selamento periférico, tá? Uma técnica de moldagem diferente da que a gente vai passar para vocês aqui hoje, tá bom? O Luciano também disponibilizou um artigo de moldagem funcional, tá? Complemento da aula que ele também dá, né? Então, da forma que o conteúdo de vocês está todo completo e a gente pode estar assim estudando de forma mais efetiva esse conteúdo todo. Bacana? Esse também é conteúdo já da segunda VA, já vai entrar como matéria, tá? Nós vamos estar organizando todo o conteúdo, da primeira e da segunda, na segunda prova. E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a essa aula, ou a aula do professor Luciano, eu vou disponibilizar para vocês também um fórum, lá no AVA. E aí eu quero que todo mundo entre no fórum, todo mundo da matéria, tá? Quem faz a prótese total lá na Uni, entra e registra a presença, porque isso vale como presença. Senti na semana passada que vocês estavam meio desanimados, né? Não teve muitas dúvidas em relação à prova, não teve muitas dúvidas em relação ao conteúdo. De duas, uma. Ou o conteúdo já foi bem dado, vocês estão tranquilos em relação a ele, ou vocês estão desanimados. E aí vai a minha dica para vocês: não desanimem, tá? Eu sei que tá difícil, a gente tá doido para voltar, eu também tô doido para voltar. E devagarzinho as coisas estão voltando ao normal, né? Vocês estão vendo aí que já o comércio já está começando a movimentar, as clínicas já começaram a funcionar, inclusive a minha, tá? Então não desanima não, gente. Vamos aproveitar esse momento para estudar um pouquinho mais o conteúdo e fazer a coisa mais certa possível. Bacana? Basicamente, desta aula, é uma aula bem rápida, não deve ser demorado a gente passar ela não, tá? Eu vou querer, basicamente, três assuntos principais dela, né? Nós vamos primeiro aprender o que é um selamento periférico, né? Definição, conceito, função do selamento periférico, mas tudo consiste naquela aula antiga que a gente deu antes das modelos individuais, né? que era a aula referente à delimitação de área chapeável, tá? Então, vocês vão ver que o mais importante do selamento para o selamento periférico é uma técnica de moldagem, né, de cópia, de fazer com que sua prótese esteja totalmente inerte à entrada de ar, né, para que o efeito da gravidade, lá pela terceira lei de Newton, impeça que essa prótese se desloque, rompendo aquele elo entre tensão superficial, coesão e adesão. Tá bom? Que é a sequência das aulas que a gente já vem dando aí há mais tempo. Bacana? Então, basicamente, nós vamos aprender a delimitar a área chapeável, né? Fazer adaptações e recortes da moldeira, prova e recorte, tá? Então, a aula consiste nisso. Consiste também em aprender um pouco sobre os materiais de moldagem para selamento de borda. Claro que a gente pode usar praticamente quase todos os materiais de odontologia para selamento periférico, mas idealmente a gente só usa mais. Eu consegui ler a literatura e encontrar mais ou menos 3. Tá? Então nós vamos hoje explicar os 2 mais importantes
E o terceiro material mais importante está lá naquele artigo que a gente enviou para vocês, que vocês vão ler aí durante esse recesso. Tá bom? E a terceira tomada aqui dessa aula consiste em conhecer a técnica, o passo a passo para a execução desse selamento periférico. Nada complicado, tudo muito simples, muito tranquilo, tá? E eu acho que não vai ter problema nenhum, não. Bacana? Vamos começar a aula, então? Vamos lá. O que é um selamento periférico? O que consiste a manobra de selamento periférico? Eu vou passar aqui o slide, que a gente já leu o conceito e já explica. Constitui uma manobra clínica de moldagem dos limites periféricos da área chapeável. Então, cópia dos limites periféricos, quer dizer, da borda, da margem da área chapeável. O que é a área chapeável? Aquela área entre o rebordo residual e o osso basal, né? Aonde a sua prótese vai se assentar. É o lugar que a sua prótese para. É um limite único de extensão da sua prótese. Se você passa dessa área, aumenta na base da sua dentadura para passar da área chapeável, você vai começar a incomodar o seu paciente. Então é de extrema importância aqui nesse momento entender o que é área chapeável e o que eu vou copiar na área chapeável. Eu acho que o mais importante é isso, para a gente determinar quais regiões a gente tem que fazer o selamento de borda e poder entender mais sobre esse vedamento de margens. Tá bom? Então, consiste uma manobra clínica de moldagem, de cópia, tá? Dos limites periféricos da área chapeável nos rebordos residuais superior e inferior para aumentar a capacidade de retenção e estabilidade da sua prótese e também de suporte. Tá? Por quê? Porque quando eu vedar esse limite nesta margem ao redor da minha prótese, na base final da minha prótese, ao redor final da minha prótese, quando eu vedo isso, eu impeço a entrada de quê? De ar entre a base da prótese e a mucosa, a fibromucosa residual. Tá? Quando eu impeço a entrada de ar, aquele elo de correntes entre fluxo salivar, né, tensão superficial de saliva, coesão e adesão, quando eu vedo a margem da borda, eu não rompo esse elo. Se eu deixo entrar ar para a minha prótese através de uma pequena movimentação da prótese, ou quem quiser achar melhor, um limite errado da minha margem de moldeira individual, se eu consigo permitir a entrada de ar, eu vou romper o elo de tensão superficial, o efeito da pressão atmosférica vai atuar sobre a minha prótese e fazer com que essa prótese se desloque. Então a gente rompe o elo de retenção, de estabilidade e também de suporte da prótese. Então é de extrema importância conhecer os limites de área chapeável e fazer o vedamento de forma correta, conhecendo primeiro os limites, segundo os aspectos de materiais de moldagem e o terceiro a técnica de moldagem correta, tá? De forma a proporcionar para a sua prótese uma melhor retenção e uma melhor estabilidade. Tá? Então tudo que a gente faz aqui em relação a essas manobras é para trazer o contato melhor entre a sua fibromucosa e a base da sua prótese, o contato melhor entre a saliva e a fibromucosa e a base da prótese, a não entrada de ar pela base da prótese, né, pela área de selamento periférico, para romper esse elo aí. E como consequência disso, a gente vai ter uma melhor retenção, uma melhor estabilidade da prótese. Bacana? Qual que é a função do selamento periférico? Já falei para vocês, a função é trazer melhor retenção para a sua prótese, né? Retenção, estabilidade. Retenção vem seguido de estabilidade e suporte, né? Mas mais impedir o rompimento do elo entre barreira saliva, barreira de prótese, né? O acrílico da base da prótese e a fibromucosa resiliente. Tá bom? Então, basicamente, a função de um vedamento periférico, o vedamento, o selamento periférico, tem por finalidade proporcionar uma relação íntima da borda da moldeira com o fundo de vestíbulo, impedindo a passagem de ar entre a base da prótese e a mucosa. Tudo que eu já falei aqui. Então, proporcionar uma íntima borda de moldeira com o fundo de vestíbulo, impedindo a passagem de ar. Tudo quando a gente fala que vai fazer o selamento periférico na moldeira individual, a gente está impedindo a entrada de ar pela base pela borda da moldeira,
Tá? E, consequência, moldando, copiando de forma correta essa área chapeável, que no futuro vai ser utilizada para fazer uma chapa de prova, que é a base da minha dentadura. Então, basicamente, o que eu estou falando é que faz esse selamento da borda para que quando você for fazer a sua base da sua prótese, ela fique o máximo possível em contato com essa base para impedir a entrada de ar e, como consequência, o deslocamento da prótese. Tá? O vedamento periférico ainda tem a função de prover retenção, estabilidade e suporte, como eu já falei aí, em relação a essas propriedades, né? Cumprir requisitos estéticos do lábio, isso é importante quando você faz o vedamento periférico, dependendo do grau de reabsorção do rebordo, principalmente o rebordo superior, se a reabsorção foi no sentido vestíbulo lingual e o rebordo afinou demais, esse suporte do lábio, ele murcha, né? Então, basicamente, ele vai para a região lingual, né? Então, dá aquele aspecto da pessoa, aspecto mais envelhecido, a pessoa fica com aquela cara de velho, né? E quando eu copio, quando eu faço um selamento periférico muito bem feito, eu consigo, dessa forma, às vezes, aumentar esse volume. E eu posso até, às vezes, engrossar um pouquinho na moldura visual para tentar ganhar esse volume de lábio e depois também aumentar um pouquinho na base acrílica da minha prótese para que a gente possa transcender esse volume de lábio aí e devolver uma estética mais favorável para o nosso paciente. Tá? Manter a saúde dos tecidos bucais, sim, esse deslocamento da prótese faz com que gengiva, lábio, fio, mucosa, osso alveolar, eles não fiquem sadios, né? Então, é muito importante que a sua prótese tenha o máximo de retenção possível para se deslocar o mínimo possível, para causar o mínimo prejuízo possível. Tá? E preservação de rebordo alveolar, como eu já disse, você faz pressão no movimento da sua prótese, você estimula a osteoclasta e a reabsorção óssea. E o seu osso pode passar a ser reabsorvido ao longo do uso dessas contínuas próteses. Então, é muito importante que a gente tenha a melhor retenção possível da prótese e a melhor retenção possível começa aqui a partir do selamento de borda. Bacana? À frente. O que copiar no vedamento periférico? O que a gente tem que copiar no vedamento periférico ou no selamento de bordas? Tudo que eu já falei para vocês na aula passada. Limites de área chapeável. Então, basicamente, nós vamos copiar a área chapeável. Tá? E aí, se você pegar lá o livro do Turano e o livro do Daniel Teles, eles colocam esses limites de área chapeável diferentes, de forma diferente. Tá? O Turano ele cita mais anatomicamente as regiões por regiões, passo a passo. O Daniel Teles já cita mais por área. Tá? E aqui eu trouxe para vocês um quadro e eu vou mostrar comparando uma área a outra. Tá? Mas, basicamente, o que a gente precisa copiar para que o seu selamento seja efetivo é aqui, ó, o livro do Turano. Aqui eu tenho aqui o livro do Turano. Tá? E aqui eu tenho o livro do Daniel Teles. Né? Então, basicamente, no arco superior, o que a gente precisa copiar é região de freio labial. Olhando a boca, assim, vamos pensar um pouco no aspecto anatômico da cavidade oral. A cavidade oral é formada por duas partes, o vestíbulo bucal, né, e a cavidade oral propriamente dita. O que é vestíbulo bucal? Compreende toda a região da borda vestibular dos dentes para frente. Tá? E a cavidade oral compreende toda a parte palatina dos dentes para dentro da boca. Então, basicamente, o que eu tenho que copiar para o arco superior e para o arco inferior é o vestíbulo bucal. Tá? E aqui o vestíbulo bucal ele é basicamente composto por 3 músculos principais. Tá? Quer dizer, tem uma série de músculos, principalmente músculos da expressão facial, que compõem também esse sistema. Mas, basicamente, os mais importantes são o músculo orbicular do lábio, tá? O músculo bucinador e o músculo masseter. Esses influenciam diretamente na retenção da prótese. Tá? Eu tenho também levantador do nariz, alguns outros músculos de expressão facial que eu posso também ligar a essa relação de vestíbulo bucal. Mas, basicamente, esses 3 músculos vão dar o acesso a essa região. E dentro da boca, dentro da língua, a gente tem, dentro da cavidade oral, a gente tem diversos músculos que influenciam. Né? Mas, basicamente, para o arco inferior, o arco superior seria conhecimento muito bem
conhecer muito bem a área de véu palatino, né, o limite entre palato mole e palato duro, né, aquela região do músculo do osso palatino junto com aquele músculo constritor da laringe, né, então assim, essa parte posterior para a maxila e para a parte da mandíbula conhecer linha oblíqua interna, linha músculo miloioide, a glândula sublingual, também o gênio glosso, que é um músculo da língua, né? Que você está muito relacionado ao freio lingual. Então, assim, algumas partes são importantes de conhecimento anatômico que a gente entender para que a gente possa pensar na hora de fazer o selamento. O que eu tenho que copiar? Bom, eu vou copiar aqui chanfradura do músculo masseter. Vou copiar aqui a porção maxilar. Vou copiar aqui freio lingual, fundo de vestíbulo bucal. Eu tenho que conhecer quais os músculos estão associados a essa área, que aí fica mais fácil a gente entender o que a gente está fazendo. Tá? Basicamente, para o arco superior, segundo Turano, eu tenho um freio labial, que também, de acordo com Daniel Telles, é a mesma coisa, essa região do freio labial, que é a síntese entre uma pré-maxila direita e esquerda, se une aqui, geralmente aqui forma uma prega, né, de fibra mucosa, conhecida como freio. Tá? Então eu tenho que conhecer muito bem essa região e copiar muito bem esse freio. Tá? E aqui eu já dou uma dica para vocês aliviarem bem as suas moldeiras individuais na região do freio, porque qualquer contato da borda da sua dentadura com a região de freio pode causar úlcera, pode machucar o seu paciente. Tá? Então a gente tem que fazer esses limites, conhecer esses limites de forma mais correta possível. Eu conheço também aqui uma região que chama o arco orbicular superior, né, que aqui o arco orbicular superior já no músculo orbicular da boca, na parte superior, tá? Então todo esse arco orbicular superior, estou mostrando com setinha aqui na imagem, ó, eu vou conseguir copiar aqui e inserir um pouco também os freios laterais, ali na região do canino. Eu tenho uma eminência alveolar de canino um pouco mais proeminente do que nos incisivos. Então eu tenho também, às vezes, nessa região de canino ali, pregas, bridas, que precisam ser copiadas, porque qualquer movimentação que eu faço com um músculo, essa movimentação de pressão no músculo é para posterior, o músculo ele não tem as fibras verticais, as fibras dele são horizontais, então qualquer pressão que eu faço no músculo pulsinador, ele empurra a próstata para trás. E aí pode causar o seu deslocamento por pressão. Então eu preciso copiar também essa região de bridas, né, de arco orbicular, para que a gente consiga ali aliviar, vedar bem essa região essa área que pode causar o seu deslocamento. Tá bom? Eu tenho também o freio lateral, a região de bridas que eu coloquei aqui para vocês, o nome Daniel Telles fala também sobre isso. Aí o Turano ele vai andando para posterior, né? De anterior. Toda hora que eu vou fazer essa cópia, essa moldagem do selamento periférico, eu começo sempre de região anterior para posterior, sempre pensando nessas áreas e nesses músculos que a gente está trabalhando aqui. Então tem a região de arco zigomático e de arco da tuberosidade. Toda a região de arco zigomático, aqui nessa figura ficou bem evidente que a gente tem aqui uma região onde eu tenho um arco de tuberosidade, aqui onde está o meu túber da maxila, e aqui eu tenho uma região de base de arco zigomático. Tá? E aqui, dependendo da altura do meu rebordo, o meu rebordo ele pode ter uma reabsorção tão severa que ele fica muito, muito baixo, e aí eu começo a encostar minha moldeira lá no arco zigomático. Então é interessante também, nesse momento, avaliar a quantidade de absorção do rebordo e poder fazer o alívio melhor na moldeira nessa área de arco zigomático, às vezes até cortar mais a área de arco zigomático, tá? Quando o rebordo for muito reabsorvido. Então, outra dica que eu dou para vocês, eu acho que tem escrito lá no livro Daniel Telles, tá? E aí vale a leitura. Bacana? Então, toda essa região de arco zigomático e toda esta região de tuberosidade da maxila, né, a gente chama de arco da tuberosidade. Aqui no livro do Turano ele chama de arcos, né, e no livro do Daniel Telles ele classifica como fundo de vestíbulo bucal. Então eu tenho aqui fundo de vestíbulo labial para Telles, né,
que para Turano é arco orbicular. Tá? Eu tenho aqui toda a região de fundo de vestíbulo labial para teres, que corresponde aos arcos zigomático e arcos da tuberosidade no livro do Turano. Então, só fazendo uma analogia entre um autor e outro, eu quis trazer isso através de quadros para que facilite a leitura de vocês. Vocês vão falar, mas o Turano fala uma coisa, o Daniel Teles fala outra. Na verdade, os dois estão falando a mesma coisa. Só que o Turano é um pouco mais, ele explica um pouquinho mais essas áreas aí. Tá bom? Então, estou copiando aqui. Vamos começar de novo. Fundo de vestíbulo labial, freio labial. Fundo de vestíbulo bucal, né? E aqui a gente tem, no livro do Turano, o sulco ptérigo-maxilar, que também a gente tem um ligamento chamado ligamento ptérigo-maxilar, que no livro do Daniel Teles a gente classifica como processo corono-maxilar. Por que processo corono-maxilar? É aquela área entre o seu fundo de vestíbulo bucal e o seu osso alveolar, onde o seu processo coronoide da mandíbula se encaixa, se assenta, se repousa. Então, esse processo entre o fundo de vestíbulo, se você olhar certo, vocês vão ver, o fundo de vestíbulo e a borda, o limite lateral da moldeira, a gente chama de processo corono-maxilar. Então, a gente precisa copiar esta área também. Por quê? Porque quando eu abro a minha mandíbula, no processo coronoide da mandíbula, a gente tem aqui uma inserção de fibra anterior de músculo masseter. Então, quando eu abro a boca, isso movimenta, isso puxa o tecido para baixo. Então, se eu não copio direito, se eu não alivio direito, se eu não copio direito, eu posso trazer a minha moldeira para baixo, ou posso trazer a minha chapa de prova para baixo, e a minha prótese pode se deslocar. Tá? Ainda na dicagem posterior pelo livro Daniel Teles, aqui na região de limite posterior da minha borda de moldeira, para o Daniel Teles, a gente chama de selamento posterior, tá? Que é esta área entre o osso palatino e o tecido mole, ali na área entre palato duro e palato mole. A gente tem que conhecer muito bem essa anatomia. Por quê? Porque essa moldeira não pode passar desse limite. Por quê? Aqui nesta região é de extrema importância, como a gente tem um tecido muito flácido nessa região e um osso muito duro entre o limite dela e outro, quando eu pronuncio palavras, ou quando eu faço o ar entrar na garganta e sair pela boca, essa passagem de ar pode entrar por trás da minha prótese total, secar a camada de saliva aqui, e esse elo de tensão superficial pode se romper. A minha prótese pode se deslocar nesse sentido. Então, o que é interessante? Eu aliviar bem aqui na moldeira individual esta área de posterior da maxila, entre palato mole e palato duro. Geralmente eu vou marcar esta área com lápis cópia lá no meu paciente, depois marcar no meu modelo. Tá? Eu fazer um recorte adequado da moldeira, de forma que eu venha com material de moldagem e consiga vedar isso aqui com material de moldagem. E aí não tem escoamento de material para a garganta e também não tem entrada de ar na minha base da minha prótese. E é de extrema importância que a gente faça essa manobra, que é uma área que a gente chama de área de post-dummy. E é legal que eu tenha colocado isso aqui, porque isso cai muito em prova de concurso, cai muito em prova de provas normais, né? Então, entender qual é essa área de post-dummy também é muito importante. Esse limite entre palato mole e palato duro, por que é importante vedar esse limite também? Basicamente, do arco superior seria isso, tá? O conhecimento que vocês precisam ter, basicamente é isso. No arco inferior, aqui a gente chama atenção para algumas regiões. Como eu falei para o arco superior, eu vou falar para o arco inferior também. Compostos basicamente na porção externa, na face externa do arco inferior, quais são os músculos que participam? Aqui eu tenho o músculo orbicular do lábio, tá? E tenho o músculo na porção lateral da nossa mandíbula, o músculo bucinador. Tá? E na região posterior, lá na região de ramo mandibular, com inserção lá na linha oblíqua externa, a gente tem também a chanfradura do músculo masseter.
Tá? Se vocês lembram da anatomia do masseter, vocês vão ver que a origem, que a inserção do músculo masseter é geralmente no ramo e no ângulo da mandíbula. Tá? E isso também é de extrema importância na cópia da minha prótese total, da minha área chipiada, do meu limite. Por quê? Porque o músculo masseter é um músculo muito importante, elevador da mandíbula, muito importante no processo de mastigação. Então ele movimenta, se ele movimenta, ele puxa a base da sua prótese para cima. E a sua prótese inferior precisa ser colada de cima para baixo. Quando eu puxo para cima, ela solta. Então, basicamente, eu tenho que aliviar também, né, a região de moldeira, nesta região de chanfrador de músculo masseter, ou deixar isso um pouco mais côncavo, para que eu consiga fazer com que esse músculo não atrapalhe o deslocamento dessa minha prótese. Tá? Então, basicamente, começando de anterior para posterior, sempre da frente para trás, da porção externa ou da porção de vestíbulo bucal para a porção de cavidade oral, a porção interna, eu tenho que nos limites anteriores, eu tenho praturando a região de arco orbicular inferior, também composta pelo músculo orbicular do lábio, né? E para o Daniel Telles, essa mesma região corresponde à região de fundo de vestíbulo labial inferior. Tá? Eu tenho a questão do freio lateral inferior, também composto pelo músculo orbicular do lábio, geralmente na região de eminência canina. Tá? A gente sabe que o canino é um pouco mais. A face vestibular do osso na região de canino é um pouco mais proeminente e com isso pode gerar alguma região de brida ali. Tá? De inserção de brisa, alguma coisa. Então, precisa copiar aqui fundo de vestíbulo labial e fundo de vestíbulo bucal. Tá? Toda a porção externa, composta basicamente aqui no labial pelo orbicular do lábio, na porção lateral aqui pelo músculo bucinador e nessa porção mais posterior pelo músculo masseter. Tá? Então, eu tenho a região de arco bucinador. Arco retromolar, aqui, arco bucinador seria esta região aqui. Toda a região posterior da minha face vestibular da moldeira individual. Tá? Que para o Daniel Telles corresponde aqui à fossa distolingual, já do lado interno. Quando eu falar, aqui vamos separar bem. Arco bucinador, eu estou falando da porção externa. Tá? Quando eu falo arco retromolar, eu estou falando da volta. Todo esse arco que vai daqui até lá, tá? Então, aqui é o arco retromolar, aqui corresponde junto com a região de papila piriforme, e aqui eu tenho o arco bucinador, né, que é os limites finais do músculo bucinador, tá? Para o Daniel Telles, eu tenho aqui o fundo de vestíbulo bucal até a região posterior. Tá? Aqui a região de papila piriforme. E aqui eu tenho uma área para o Daniel Telles que ele denomina como área de fossa retroalveolar. Tá? Que é esta área aqui, nos limites posteriores internos da moldeira individual, uma área que a gente pode fazer analogia a um músculo constritor da laringe superior. Tá? Então, nesta área é uma área que eu possa apoiar bem a base da minha prótese para que ela se assente de forma correta, impedindo essa entrada de ar. A gente sabe que na prótese total inferior a adaptação dela é muito ruim, né? Muito pela deficiência de osso que a gente se encontra, pelo processo de absorção de osso que a gente tem, né? E também pelo efeito da gravidade. A prótese inferior eu tenho uma área de osso residual muito menor que na porção superior, que eu tenho uma abóbora palatina toda para trabalhar uma base de prótese. Na porção inferior não, eu tenho só um pequeno osso basal da mandíbula que apoia. Então toda a área que eu puder encostar a minha prótese sem prejudicar o meu contato com o paciente, eu tenho que utilizar. Esta é uma área muito importante que muitas vezes é negligenciada por dentistas. Eles esquecem de pedir para o paciente colocar a língua para fora ou tocar levemente a língua no lábio anterior, molhando o lábio, movimentando a língua para a direita e para a esquerda. Por que é importante ter uma manobra de língua na cópia do selamento periférico ou na confecção da moldeira visual? Por que é importante copiar esta região retromolar? Né? Porque aqui eu tenho uma área muito importante que eu posso apoiar a minha prótese.
Tá? E muitas vezes ela é negligenciada pelos dentistas. A gente não faz a manobra, não copia direito esse fundo de vestíbulo, consequência disso é não ter o apoio da minha prótese nessa base. Como o limite do osso é muito pequeno, a minha prótese perde retenção. Tá? Então, basicamente é isso. Aqui, esta região de fossa distolingual ou retroalveolar, para o Daniel Teles, tá? É uma área que a gente tem que pensar na hora de copiar. Associado, igual eu falei para vocês, ao músculo constritor da laringe superior, constritor superior da laringe. Tá? Eu tenho aqui também toda esta área, e aqui vocês podem entender bem, que é uma área onde eu tenho aqui linha oblíqua interna, se eu pensar em mandíbula, e eu tenho também aqui uma glândula secretora de saliva, que é a glândula sublingual. Então eu preciso copiar nesta região interna da mandíbula esta porção de linha oblíqua, linha miloioide ou linha oblíqua interna e região de papila sublingual. Então, lembrar também que a cópia desta área é importante, tá? Até para você não apoiar a sua prótese sobre a glândula sublingual, né? Isso causa desconforto, dor para o paciente. Tá? Então, trazer os limites até essa região é muito importante. E aqui, uma região muito importante, que é aquele músculo que eu já falei para vocês no começo, o músculo genioglosso, tá? Que é a região de freio lingual. Então, aqui também eu vou pedir para o meu paciente sempre molhar o lábio na hora que eu estiver moldando. Doutora Maria, a senhora põe a língua para fora, dá uma encostada no lábio e tenta molhar o lábio, movimentando a língua para a direita e para a esquerda, para que esse freio possa se movimentar nesta região, né? E a gente consiga fazer uma cópia adequada enquanto o material vai tomando presa. Tá bom? Então, basicamente, os limites da moldeira inferior, ou os limites da área chapear seriam esses. Tá bom? Vamos para frente. Quais os materiais utilizados nas cópias dos limites da área chapeável? Qual material eu posso utilizar para copiar, para fazer selamento periférico? Eu posso utilizar muitos materiais, mas aqui são basicamente 3 tipos. Tá? 3 materiais diferentes, mas de 2 tipos. Um material do tipo elastômero ou elásticos, que são as siliconas e as mercaptanas ou poliéter, e os materiais anelásticos, à base de pasta de óxido de zinco genol e de Godiva de baixa fusão. Quais são os mais utilizados? Aqui para a gente vai ser sempre Godiva de baixa fusão. Então a gente vai prezar muito que vocês entendam as características desse material e por que a gente vai utilizar ele nos selamentos periféricos. Então, seleção do material pode ser elástico. Aqui, os materiais elásticos são os elastômeros. E os materiais anelásticos, as godivas e as pastas de óxido de eugenol. Algumas características básicas desse material, pensando que eu estou utilizando esse material para selamento periférico. Eu não estou falando de moldagem funcional ainda. Eu estou fazendo só o selamento de borda, se vocês olharem a imagem, selamento de borda. Então, eu posso utilizar aqui, basicamente, siliconas de condensação pesadas, tá? Que é o artigo que o Luciano mandou para vocês. Eu acho que descreve bem essa técnica aí. Eu não quis trazer ela para a aula, porque não é uma coisa que a gente usa muito em laboratório. Mas existe a técnica. E esse material ele é excelente para uma boa fidelidade de cópia, para ele ter uma boa estabilidade dimensional, ele é de fácil manuseio, só que ele tem um custo elevado. Aqui coloquei bastante simples, bastante básico as características desse material, mesmo porque não é um material que a gente usa com muita frequência, tá? Eu trouxe para vocês para falar que existe, sim, essa técnica. Vocês vão ler o artigo lá e qualquer dúvida que tiver para trazer para a gente. Aqui, o material que a gente mais utiliza para fazer esse tipo de técnica de selamento periférico consiste nas godivas de baixa fusão. E aqui eu coloquei diversas marcas comerciais. Se vocês verem aqui nas imagens, tem essa marca Exata, tem essa marca Godibar, mas eu particularmente só gosto de utilizar para selamento periférico a godiva da marca Care. Então, se vocês forem comprar para o consultório de vocês, não hesitem, não comprem de outra marca. Esta não ganho nada com isso, não tenho patrocínio de nada aqui, tá? Fique claro isso aí. Mas esta máquina, essa Godiva, ela plastifica com uma temperatura mais baixa, tá? E ela tem uma fluidez melhor do que essas outras. Então é mais fácil trabalhar com elas, é mais fácil copiar com elas. Por isso que a gente sempre indica fazer. Ela tem um custo um pouco mais elevado que as outras. Você deve estar na faixa de mais ou menos 70, 80 reais. Tá? Uma caixinha que deve vir umas 30, deixa eu ver, vem umas 20 Godiva, 20 pastãozinhos desse aqui. Tá?
e aqui deve custar na faixa de 60. Então é uma diferença de poucos reais, mas faz uma grande diferença na hora que você vai fazer a moldagem. Então eu aconselho vocês quem for ter no consultório, quem for comprar para moldar aí, é interessante que seja essa, tá? Quais são as características desse material? Esse material é muito indicado, se não o mais utilizado, porque tem um tempo de trabalho maior. Eu posso trabalhar áreas separadamente, isso é muito legal. Geralmente, quando eu vou fazer com pasta de óxido de zinco genol, eu tenho que trabalhar todo o contorno de uma vez só e acaba não copiando tudo 100%. Eu gosto desse tipo de material porque eu posso trabalhar, por exemplo, posição de freio labial. Fiz, moldei, tá bom, copiei, passo para a região de fundo de vestíbulo labial. Passo para a brida lateral. Passo para a região de arco zigomático. Passo para a região de tuberosidade maxila. Passo para o selamento posterior. Então, eu posso fazer com Godiva áreas separadamente. Isso é muito legal. Te dá um tempo de trabalho um pouco maior. Você pode trabalhar com mais calma, com mais segurança. Tá? A sua temperatura, ela se classifica numa temperatura de mais ou menos entre 40 e 60 graus. Tá? Então, ainda é uma temperatura alta para o nosso corpo. Então, aqui desses materiais, eu tenho que pedir para vocês tomarem muito cuidado na hora de introduzir isso na boca do seu paciente, para não queimá-lo, que faz queimaduras sérias. Então, sempre que você colocar nos limites das bordas da molde individual para copiar a área, você vai esperar e testar antes de enfiar na sua mão, na sua palma de mão, no seu dorso da mão, para ver se não está quente demais para você levar na boca do paciente. Tem que tomar esse cuidado, porque isso aqui realmente machuca, queima. Tá? São materiais que têm uma reversibilidade. O que é isso? Eu posso plastificar ele no fogo, levar na boca, copiei, não ficou bom, eu posso levar no fogo de novo e levar na boca de novo. Então eu tenho uma reversibilidade, ele se torna elástico e anelástico muitas vezes. Isso é uma característica muito boa desse tipo de material. Por quê? Porque nem sempre você vai acertar a primeira moldagem. Então é interessante que eu tenha essa reversibilidade de material, porque eu não gastava dinheiro comprando material, desperdiçando muito material. Tá? São materiais que têm boa fidelidade de cópia, pouca ou zero alteração dimensional. O que é isso? Esses materiais, eles, por serem anelásticos, eles não se deformam facilmente. Isso é uma característica muito importante. Quando vocês forem tratar com eles, vocês vão ver que esse material ele sai da fase plástica para a fase da fase borrachoide para a fase plástica, eles se endurecem e ficam super rígidos. E aí essa rigidez dá para ele uma característica de suporte melhor. Eles são materiais mais estáveis, eles se fraturam menos facilmente do que, por exemplo, uma pasta zinco-genólica. Então são materiais em que eu posso trabalhar com uma espessura sobre a moldeira de até 2, 3 milímetros. Então, o desgaste da minha moldeira individual para esse tipo de material geralmente vai ser entre 2 e 3 milímetros. Eu posso desgastar um pouco mais a moldeira, porque esse material tem uma propriedade, uma alteração dimensional mais baixa. Tá? Eles têm um custo relativamente baixo em relação aos outros materiais, tá? Não necessitam de aplicadores especiais, você pode só aquecer o bastão de Godiva sobre a chama e levar sobre a moldeira individual e levar sobre a boca do paciente. Tá? Só que aqui a peculiaridade maior é que você precisa fazer um alívio na sua moldeira em torno de 2 a 3 milímetros. Bacana? Um outro material que a gente utiliza para moldagem de selamento periférico, também materiais à base de pasta de óxido de zinco eugenol, as pastas zinco-enólicas ou zinco-eugenólicas. Tá? Também são materiais com boa fidelidade de cópia, excelente, pouca alteração dimensional, só que são materiais extremamente gosto desagradável, extremamente difícil manuseio. Então a espatulação é mais difícil, a acomodação desse material sobre as bordas da moldeira também é mais difícil, tá? E o gosto é muito desagradável, ele queima um pouco a boca, porque ele tem o genol, né? O genol é um material que queima um pouquinho. É o tradicional cheiro de dentista, né? Então, esses materiais a gente também utiliza para selamento de borda, utiliza até mais do que silicones, elastômeros, né? Eu particularmente. Mas como a gente tem Godiva e Godiva funciona muito bem, a gente já conhece bem a técnica, é melhor trabalhar sempre com uma coisa que eu tenho maior domínio. Tá? Mas assim,
Tem um custo relativamente baixo também, ele também custa na faixa de R$ 70, R$ 80 uma caixinha, só que é um material, quando vocês forem trabalhar no laboratório, vocês vão ver, é um material extremamente ruim de trabalhar, chato de trabalhar. Eu não curto muito trabalhar com ele. Tem que saber o ponto certo da espatulação, tá? E é um material que você precisa de aliviar menos a sua moldeira, porque ele tem uma instabilidade dimensional pior do que as Goldivas. Eles são menos resistentes do que as Goldivas. Qualquer pressão, qualquer espessura mais larga eu estou com uma espessura assim, se eu aumentar a altura dessa espessura, esse material ele vai se deformar, ele vai se fraturar. Então, é um material que não aceita muito recorte da moldeira. Tem que ser um recorte menor, em torno aí de 1 milímetro, 1,5 milímetro, no máximo até 2 milímetros. Tá bom? Então, a grande peculiaridade desse tipo de material é essa. A gente desgasta menos a moldeira para fazer o vedamento periférico. Bom? Quais são as vantagens da utilização do bastão de Godiva? A Godiva tem como vantagem, ela é fluidez adequada para exercer pressão sobre tecidos, boa adesividade à moldeira, rigidez adequada. O que é rigidez adequada? Isso que eu já falei para vocês, eu posso trabalhar numa altura maior, tem mais estabilidade. Isso aí, o grau de retenção dela na moldeira é melhor, tá? Boa estabilidade adicional, resistência adequada para rebordes retentivos. Aqui eu posso... aqueles rebotes que a gente faz um alívio de cera sobre os rebotes retentivos, a gente pode utilizar esse material que não se deforma muito. É fácil o manuseio, tem um tempo de trabalho bastante interessante. Tá bom, copiei com Godiva, tudo certo. O que eu tenho que observar na cópia para saber que eu fiz de forma correta? Em primeiro lugar, a Godiva apresenta algumas características quando você copia. Tá? Ela sai daquela coloração mais brilhosa, brilhante, para uma coloração um pouco mais fosca. Parece que você apertou, e realmente você apertou sobre a estrutura. Tá? Então, tem um aspecto mais fosco, menos brilhante, é lisa na sua porção interna. Tá? E aqui e ela vai ter uma espessura adequada de mais ou menos o tanto que você colocou do recorte da moldeira, mais ou menos 2 milímetros. Então, tendo uma espessura adequada, de acordo com o recorte da moldeira, tendo um contorno mais arredondado e uma forma mais fosca e lisa, superfície fosca e lisa. E se a gente tiver alguma dobra desse material, coloquei o material na área, ele entrou para dentro, dobrou sobre ele mesmo, a gente precisa ou esquentar de novo e recopiar, ou aliviar na porção interna dele, tirar os excessos, para que fique o mais liso possível. Tá? Então aqui, um grande exemplo, para a gente observar que nesta região, a gente está vendo que a Godiva está mais fosca do que nesta área. Que aqui provavelmente ela devia estar mais aquecida do que nesta área, porque quando ela resfria, ela fica assim. E aqui a gente vê uma borda totalmente arredondada, né, sem excessos internos muito evidentes, né? Então a gente tem uma cópia com qualidade bastante eficiente. Geralmente, eu posso usar elastômero, materiais anelásticos do tipo Godiva e pasta de óxido de zinco eugenol. Mas o material mais indicado e mais utilizado para selamento periférico em prosa total, geralmente constitui-se, pelo menos na nossa técnica, lá no que a gente usa na instituição que a gente dá aula, e o que eu uso para a minha vida, geralmente se chama Godiva de baixa fusão. Por todas as qualidades que a gente já falou aqui. Tá? Perfeito, falei sobre os limites de área chapeável, falei sobre os materiais de moldagem. Agora eu posso fazer uma coisa que a gente chama de técnica. Como eu vou fazer, como eu vou atuar na técnica para selamento de borda. Então, como fazer a delimitação da minha área chapeável? Essa pergunta vai ser respondida a partir de agora. Eu fiz aqui para vocês um checklist do começo até o fim que vocês precisam entender para que vocês possam fazer de forma efetiva, de forma eficaz esse selamento de borda e deixar a nossa prótese completamente selada nas regiões que a gente precisa. Então, primeiro, entender e definir bem os limites de área chapeável, já vou sempre bater nessa técnica. Vou provar adequadamente e ajustar adequadamente a minha moldeira. Vou manipular de forma correta a minha Godiva, entre parênteses, não vou deixar queimar, não vou deixar pingar, não vou deixar esquentar demais.
Tá? Então, vou trazer essa godiva de forma adequada para as bordas da minha moldeira, vou aplicar essa godiva plastificada sobre a borda da moldeira, esperar e aguardar um pouquinho o seu resfriamento até uma temperatura mais adequada para você levar na boca. Sempre fazer esse teste de temperatura, que é importante para não queimar o seu paciente. Tá? Então eu introduzo a moldeira na boca e, dependendo da região que eu quero copiar, fazer as manobras necessárias. Por exemplo, uma região lá de reto molar, lá de papila piriforme, eu vou pedir para o paciente pôr a língua para fora, encostar no lábio inferior, copiar justamente aquela área de fossa distolingual ali, para que eu consiga copiar corretamente aquela região, para que a minha próstata possa se sentar melhor ali. Tá? Então, sempre lembrar do músculo, da região e da área, de acordo com a manobra que você vai fazer para moldar essas moldeiras. Sempre é interessante, para a região superior de lábio, principalmente no fundo de vestíbulo labial, levar a godiva por dentro da moldeira, introduzir a moldeira e levar o dedo um pouco afundando um pouco sobre a região anterior, na região de freio, para tentar acomodar um pouco esse freio sobre a moldagem. Tá? Tracionar o lábio não é muitas vezes interessante, às vezes é mais interessante que você peça para o seu paciente fazer aquele movimento de biquinho ou aquele movimento de sucção, apertar a prótese, porque se você faz o seu músculo orbicular do lábio contrair, quando ele contrai, você tem o material no lugar certo, você vai fazer a curva mais precisa. Não precisa daqueles tracionamentos de lábio que a gente faz de vez em quando lá no laboratório. Isso é muito agressivo, às vezes traz até mais contração do que o fisiológico. Às vezes pode copiar menos do que a gente precisa. Então, tentar fazer sempre de forma fisiológica. Como é que esse movimento, esse músculo? Então, eu vou pedir para o meu paciente fazer o movimento do músculo para tentar copiar da forma mais efetiva possível. Tá? Tudo que você copiou, eu vou copiar hoje, vou começar pela região anterior, vou copiar o freio labial. Tirei, olhei, vi excesso, tanto na parte interna da moldeira quanto na parte externa da moldeira. Eu preciso com um estilete remover ou com um lecron, remover esse excesso, tanto da face interna quanto da face externa. Eu confesso que a face interna é pior o excesso, porque com certeza vai preencher áreas onde o material de moldagem não vai conseguir chegar e você não vai conseguir fazer uma cópia efetiva do seu rebordo. Então, sempre interessante, quando copiou a área, cada área separadamente, você olha os limites internos e externos da moldeira para poder remover o excesso. Tá? Que mais? Remover o excesso, tudo pronto, tudo certo, observar a aparência fosca e lisa do material após a esfriação. Tá? E repetir até que toda a área seja completamente vedada. Após o vedamento periférico, fiz tudo, está tudo certo, tudo correto, eu posso introduzir a moldeira na boca do paciente, fazer uma pressão, e se der uma pressão de câmara, aquela sucção da moldeira sobre a boca, é um sinal que eu estou conseguindo fazer esse vedamento de forma efetiva. Então eu ponho, aperto a moldeira e solto. Se a moldeira cair, é sinal que não tem selamento adequado, preciso fazer um selamento melhor. Agora, se eu coloquei a moldeira, apertei, deu pressão, tirei a mão, ela não caiu, é um sinal que eu consegui fazer de forma efetiva o meu selamento periférico. Tá? Então, eu vou passar rapidamente, já falei os passo a passo, delimitação de área de Piaf, todo mundo já sabe quais as regiões que a gente precisa copiar, né? Já falei para vocês aí passado, né? Fazer um recorte adequado da moldeira de acordo com o material que você vai utilizar. Então, por exemplo, vou usar godiva, tenho que recortar 2 milímetros. Vou usar pasta de óxido genol, vou recortar um pouco menos, 1,5 milímetro, 1 milímetro, né? Vou usar a silicona de condensação de 2 a 3 milímetros. Então, dependendo do material que eu utilizar para selamento de borda, eu vou fazer o recorte adequado da minha moldeira, sempre lembrando de aliviar áreas de freio, áreas de bridas, tá? Recortar lá na região do arco cigomático para rebordos mais baixos, aliviar geralmente na região de chanfradura de músculo masseter, deixar um pouco mais côncavo esses limites da moldeira para deixar que a gente consiga fazer essa cópia de forma mais efetiva. Então, conhecer os limites anatômicos da área chapeável, tá? E depois ajustar na moldeira, sempre pensando que o recorte da moldeira deverá ser realizado de acordo com o material utilizado no selamento de borda. Olha para você ver, o material influencia no recorte da moldeira, tá? Respeitando o limite máximo de desgaste entre 1 e 3 milímetros, de acordo com o material de escolha. Por que eu não posso aumentar para 4, para 5 milímetros de recorte da moldeira? Porque o meu material não tem estrutura suficiente para aguentar uma altura muito grande. Então ele não vai chegar lá na área chapeável.
Então eu preciso recortar o mínimo possível para poder copiar o máximo possível. Tá? Aliviar áreas de freios, bridas e áreas compressivas. Tá? Aqui, o recorte da moldeira, vocês verem que estou recortando um pouquinho mais, voltei. Estou recortando um pouquinho mais nesta área, porque aqui eu vou utilizar Godiva de baixa fusão ou um hidrocoloide, um elastômero do tipo silicone de condensação. Se eu quiser trabalhar com pasta de óxido de zinco genol, vou fazer um recorte um pouquinho menor, tá? Um pouquinho menor, porque aqui ele tem uma instabilidade adicional um pouco pior, tá? Aqui é a minha moldeira individual. Sempre que eu vou fazer selamento de borda, a cera tem que ficar na porção interna da minha moldeira. Por que tem que ficar, Paulo? Essa cera é o que vai dar espessura para o seu material de moldagem. Então eu faço o selamento de borda, são os limites da minha prova. Então, na hora que eu introduzir a moldeira, vai parar onde? Lá no selamento de borda. Tá? Se eu apertar essa moldeira demais, ela encosta no céu da boca. Então, o ideal é que encoste primeiro no selamento periférico, deixando uma espessura para a cópia do material do rebordo. Tá? Então, sempre vou trabalhar o selamento periférico com a cera dentro da minha moldeira. Terminei o selamento periférico, está pronto, ok, tira a cera daqui de dentro. E aí sim introduz o material de moldagem e faz a moldagem funcional. Tá? Aqui são as áreas mais importantes e algumas manobras mais importantes que a gente faz para a cópia. Lembrando que no arco superior eu sempre tenho que dar ênfase nos limites entre palato mole e palato duro, nesta área de post-dummy, tá? Deixando o recorte da moldeira mais ou menos adequado para esta área. Tá? E o arco inferior sempre fazer esses movimentos de língua para fora, para o lado direito, para o lado esquerdo, para copiar lá atrás, lá na região disto-lingual, né, ou região reto-disto-lingual, tá, para copiar aquela área que a gente chama de área de constrição de um músculo superior da laringe. Bom? Aqui o recorte para Godiva em fusão, de baixa fusão em bastão. Geralmente o recorte é feito em torno de 2 a 3. E aqui o recorte para pasta de óxido de zinco genol, geralmente um recorte de 1 milímetro. Tá? Como é que eu plastifico a Godiva? Como é que faz essa plastificação? Bom, eu posso utilizar aqui duas armas. Primeira arma, uma lamparina a álcool, tá? Tem gente que usa lâmpada Ranal. Quem gosta de usar lâmpada Ranal, tomem cuidado com a lâmpada Ranal. Ela explode, tá? Então, assim, a lâmpada Ranal para mim serve para aquecer a Godiva depois que você introduziu na modelo individual. Coloquei, levei, não copiei, não ficou bom. Em vez de eu usar a lamparina, pôr na lamparina, porque esquenta demais, a lâmpada Ranal soprando na área que eu quero amolecer, ela você consegue trabalhar com maior precisão. Tá? Mas basicamente eu vou utilizar aqui uma moldeira, uma lamparina a álcool ou uma pistola que é aquelas pistolas de cola de bastão. Você pode adaptar ela para esquentar a sua Godiva. Funciona super bem. Só qual é o problema dessa pistola? Elas trazem uma espessura bem adequada para a borda da moldeira, então funciona super bem. Só que o problema, desperdiça muito material. Tá? Então você gasta mais material para copiar aqui. Fica muito resíduo de material nesse interior da pistola. Então, assim, não aconselho usar sempre a lamparina a álcool, é mais barato e às vezes até mais preciso. Tá? Mas quem tiver interesse de usar a pistola também pode. Então, como é que funciona o aquecimento da moldeira? Você nunca vai trazer a Godiva dentro da chama, sempre ao redor da chama. Então, traz ou sobre a ponta ou na lateral do fogo, tá? Levando uma plastificação homogênea de uma parte da Godiva, de forma que você consiga acomodar essa Godiva sobre a região de área chapeada que você deseja copiar. Tá? Então, não aquecer mais do que deve, aquecer na temperatura que o fabricante recomenda, em torno de 40 a 60 graus, 50 graus, eu acho o mais simples. Sempre testar a temperatura antes de levar à boca e aí fazer assim uma moldagem adequada. Tá? As áreas, já falei para vocês, as áreas que precisam ser copiadas, né? Sempre definir essa imagem na cabeça da gente antes de moldar, ó, região de selamento posterior, região de tuber da maxila ou de chanfradura ptéreo-maxilar, não é? Aqui o fundo de vestíbulo bucal, aqui o fundo de vestíbulo labial e a região de freio labial, tá? A moldeira, sua moldeira tem que ter na sua cabeça muito bem definido quais são esses limites para que você possa fazer área por área, começando aqui ele começou errado, a gente começa geralmente da frente
para trás, tá? Então, aqui processo coronomaxilar, aqui fundo de vestíbulo bucal, aqui fundo de vestíbulo labial e, por fim, a região de freio labial, tanto de um lado quanto de outro. Terminamos sempre com o selamento de região posterior. Olha como é que fica o aspecto da Godiva. Ela se plastifica, ela se fluidifica quase como se fosse um líquido, tá? Então você leva sobre a borda da moldeira, introduz na boca do paciente e aqui, se ficar em excesso, como nessa imagem e nesta imagem, olha o quanto de excesso que eu tenho na porção vestibular. Não é tanto problema, porque às vezes esse excesso aqui, às vezes, é por falta, por deficiência de volume de lábio. Então, eu já crio com Godiva essa eficiência. Mas se o excesso for na porção interna da moldeira, é mais crítico. Por quê? Porque se entrou material aqui, é sinal que não vai entrar material de moldagem. Então, eu preciso sim recortar. Aí, eu com estilete posso recortar o excesso interno e externo de material, para depois dar sequência. Olha como é que fica a característica desse material no recorte. E aí sim eu posso dar sequência para o selamento de borda de acordo com o que eu quero. É muito importante, gente, vocês terem essa imagem do desgaste na boca, tá? Então, observem bem a imagem que... deixa eu colocar aqui de novo. Observem bem a imagem... Deixa eu acontecer alguma coisa aqui. Não. Observem bem a imagem do recorte da moldeira individual, né? O excesso que ficou, ó, o quanto recortou, né? E olha como fica liso a superfície da minha Godiva, tá? Então, vamos para frente. E depois que eu fiz toda a região anterior, até os limites posteriores do meu vestíbulo bucal, eu vou começar a entrar na região de selado posterior, tá? E aí sim eu delimito a moldeira, posso fazer isso com a caneta, com uma canetinha, e posso também delimitar na mucosa, a mucosa oral, através de um lápis cópia. Desenho lá na região posterior o que eu quero ser copiado. Alivio a minha moldeira, faço o recorte da minha moldeira e acrescento o material de forma a copiar todo esse selado posterior e promovendo esse selamento posterior, que é fundamental para a retenção da minha prótese. No modelo inferior, a mesma coisa, eu sempre vou marcar as áreas que eu quero copiar, começando de anterior para posterior, lembrando sempre fundo de vestíbulo lingual, pregas, né, fundo de vestíbulo bucal. Aqui eu tenho chanfradura, olha para você ver o recorte da chanfradura do músculo masseter, como ficou mais côncavo aqui. Então, o recorte da chanfradura do músculo masseter, a região de arco posterior, aqui a região de papila piriforme, sempre a região de linha oblíqua, aqui, ó, de fossa distolingual, aqui a região de linha oblíqua interna ou miloioide, né? Aqui a região de músculo gênio-glosso, sempre trazendo essa cópia, olha só, o recorte da moldeira na região de chanfradura de músculo masseter, né? Sempre de anterior para posterior, que estou fazendo de forma errada, mas fazendo fundo de vestíbulo bucal, né? Aqui fazendo região de fundo de vestíbulo labial. Aqui a fossa distolingual, o retroalveolar, né? E aqui a gente acopiando um pouco, tá? Flange sublingual e da linha oblíqua interna, ou miloioide, né? E aqui um pouco a região do músculo gênio-glosso, tá? De forma que a gente, para estar pronto para moldar, remove a cera na porção interna da moldeira, avalia o aspecto final do meu selamento de borda e eu tenho completo o selamento de borda, que eu posso agora introduzir para a segunda fase da nossa aula, que seria a colocação da moldeira, da moldagem funcional, que é a aula do professor Luciano. Eu vou disponibilizar as duas aulas para vocês, mas eu queria só deixar claro que o aspecto clínico da sua moldeira tem que estar mais ou menos desse jeito, com todas as regiões copiadas, com uma pressão boa de retenção dentro da boca, tá? Que dessa forma a gente vai conseguir fazer uma moldagem funcional de forma efetiva, de forma tranquila. Bacana? Eu acho que basicamente é isso mesmo, né? Quero dizer obrigado por vocês terem assistido essa aula, eu espero ter ajudado vocês aí no entendimento desse conteúdo. Tá? Qualquer dúvidas podem levar ao fórum, nós vamos estar na quarta-feira
lá para poder discutir com vocês esses materiais, essa técnica de moldagem, tá? Não deixem de estudar em casa, procurem estar sempre ativos, tá? Não vamos desanimar agora, nós estamos perto de voltar, eu já estou sentindo isso, perto do que está acontecendo no comércio, quer dizer para vocês que nós estamos aqui ansiosos para voltar também e muito seguros de que estamos fazendo aí o melhor para vocês. Bacana? Espero que vocês tenham gostado aí da aula e muito obrigado por acompanhar a gente nesse período aí. Tá ok, gente? Muito obrigadão. Vou parar aqui por agora. Um abraço e fica com Deus. Valeu demais.